Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e neste vídeo eu gostaria de falar com você um pouco a respeito de transformação de matrizes. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, que é curte, ou seja, deixa o seu like, inclusive faz isso agora para você não esquecer, comente, ou seja, utilize a área de comentários para poder continuar dialogando comigo e também apresentando exercícios que você gostaria que eu resolvesse ou outros assuntos que você gostaria que eu tratasse por aqui. E por fim, compartilhe com seus amigos e com seus contatos, porque assim você vai estar ajudando no fortalecimento deste canal. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva no canal e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será imediatamente avisado. O objetivo deste vídeo é apresentar o método de eliminação gaussiana. E este método consiste em efetuar repetidamente transformações elementares sobre o sistema de equações lineares, de modo a ir obtendo sistemas equivalentes até reduzir o sistema original a um de fácil resolução. Foi um método criado por Gauss e aperfeiçoado por Camille Jordan, e por isso ele é chamado de método de Gauss-Jordan. A ideia aqui é mostrar esse método quando eu estou aplicando em matrizes. Como sistemas lineares e matrizes têm uma relação bastante íntima, então no momento que eu entendo como eu posso aplicar esse método para simplificar matrizes, automaticamente eu poderia aplicar este mesmo método para simplificar sistemas. Então, para que isso fique bastante claro, vamos num primeiro momento definir aquilo que eu vou chamar de transformações elementares. Para isso, eu vou pegar uma matriz A de ordem M por N. Para cada I entre 1 e M, eu vou indicar por LI a iésima linha de A. Ou seja, L1 eu estou falando da primeira linha, L2 a segunda, L3 a terceira e assim por diante. Nós vamos definir transformações elementares nas linhas da matriz A da seguinte forma: através da permutação das linhas LI e LJ, ou seja, quando eu troco a primeira linha com a segunda da matriz, a segunda com a terceira, a segunda com a quarta, ou seja, quando eu troco duas linhas de ordem, eu estou fazendo uma transformação elementar. Uma outra transformação é substituir uma linha LI pela adição desta mesma linha com C vezes uma outra linha LJ. Então, por exemplo, eu poderia pegar a primeira linha da matriz e substituí-la pela primeira linha somada com 3 vezes a terceira. Ou ainda, quando eu multiplico uma determinada linha por um número real C não nulo. Quaisquer uma dessas três operações feitas nas linhas de uma matriz são chamadas de transformações elementares. Então vamos verificar um exemplo de algumas transformações elementares numa matriz. Então, para iniciar, suponha que eu vou trocar a primeira linha com a terceira. Esta é uma operação elementar. Então, a minha matriz A vai se tornar da seguinte maneira: 0, menos 1, 2 e 3, 2, 1, 4, 0, 2, 1, 2, 3. Então aqui está feita uma transformação elementar. Uma outra transformação elementar: multiplicar uma linha por uma mesma constante. Então imagine que esta segunda linha eu queira multiplicar por meio. Então eu vou ter uma outra matriz, agora descrita por 0, menos 1, 2, 3. Agora só na segunda linha. 2 vezes meio, 1. 1 vezes meio, meio. 4 vezes meio, 2. 0 vezes meio,
0. 2, 1, 2, 3. Então tá aqui uma outra operação elementar. Eu poderia fazer uma terceira operação elementar. Por exemplo, na linha 2, eu pego a linha 2 menos a linha 1. Então, eu coloquei a minha matriz no alto do quadro e vou fazer uma terceira operação. L2, que vai ser substituída pela própria linha 2 menos a linha 1. E aí eu terei uma nova matriz, que será dada da seguinte maneira. 0 menos 1, 2, 3. E aí perceba, no lugar da linha 2, eu vou pegar os elementos da linha 2 e subtrair os elementos que estão na linha 1, termo a termo. Então ficaria 1 menos 0, 1, meio, menos, com esse menos 1 vai ficar meio mais 1, que são 3 meios. 2 menos 2, 0. 0 menos 3, menos 3. E aqui então estaria a terceira linha da matriz. É exatamente isso que eu entendo por transformação elementar com linha de matriz. Para definir então como é que eu transformo uma matriz em outra que seja bastante interessante, eu vou definir o conceito de equivalência por linhas entre matrizes. Então imagine que eu tenha duas matrizes A e B de ordem M por N. Eu vou dizer que A é equivalente por linhas a B se a B puder ser obtida de A partir de um número finito de transformações elementares. Ou seja, eu vou fazer algumas transformações elementares na matriz A e ao final deste processo eu encontro a matriz B. Se isso for possível, então vou dizer que A e B são equivalentes por linhas. Então peguemos um exemplo só para a gente mostrar como isso de fato é verificado. Então, para fazer o exercício, está aí as duas matrizes no alto do quadro. E aí eu vou só reescrever aqui embaixo a matriz A. Então, 1, 0, 2, 1, menos 2 e 3. E vou fazer algumas operações elementares, ou melhor, transformações elementares nessa matriz, para então chegar na matriz B. A primeira transformação elementar que eu farei é substituir os elementos da linha 2 por linha 2 menos duas vezes a linha 1. Então a matriz que eu vou encontrar vai ser 1, 0 na primeira linha, porque eu não vou operar nela. Agora vamos para a segunda. 2 menos duas vezes a linha 1. Então 2 menos 2 que dá 0. E aqui, 1 menos 2 vezes 0, que é 1. Menos 2, 3. Então, fiz a minha primeira transformação elementar. Agora, eu vou fazer uma outra transformação elementar, só que na terceira linha. Então, eu vou pegar a terceira linha e substituir por ela mais duas vezes a linha 1. A matriz que eu encontrarei então é 1, 0, 0, 1. E agora vamos operar com a terceira linha. Então, menos 2 mais duas vezes 1, porque eu estou multiplicando a primeira linha por 2. Então fica menos 2 mais 2, 0. 3 mais 2 vezes 0, 3. E agora eu vou pegar a terceira linha e vou substituir pelos elementos da terceira linha menos 3 vezes os elementos da segunda. E aí a matriz que eu vou encontrar é 1, 0,
0, 1. E agora na terceira linha. 0 menos 3 vezes 0, que é 0. Então vai ficar 0 menos 0 é 0. E aqui 3 menos 3 vezes 1, que é 3. Então 3 menos 3, 0. Perceba que eu cheguei então na matriz B. Portanto, A e B são equivalentes por linhas. Sistemas equivalentes, então, correspondem a matrizes ampliadas equivalentes e vice-versa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: todo sistema de equação linear ele pode ser associado a uma matriz que nós chamamos de matriz ampliada. Então, imagine que eu tenho o sistema 1 associado à matriz ampliada A. Se essa matriz ampliada A for equivalente por linhas a uma matriz B, então o sistema que está associado a essa matriz B é equivalente ao sistema que está associado à matriz A. E o contrário também é válido. Se eu tenho dois sistemas equivalentes, as suas matrizes ampliadas correspondentes vão ser equivalentes. Uma primeira proposição que nós iremos demonstrar é que toda transformação elementar é reversível. Ou seja, se eu faço uma transformação elementar nas linhas de uma matriz, eu consigo obter uma transformação elementar inversa. Então façamos a demonstração disso. Veja, por transformação elementar, nós temos 3 tipos de transformação. Então, eu vou escrever isso. Temos 3 casos a considerar. Então, o primeiro caso é quando a minha transformação elementar é uma transformação do tipo a linha I é trocada com a linha J. Ou seja, quando eu tenho uma transformação que eu faço a permutação das linhas. Então, neste caso, quem seria a transformação inversa que eu estou indicando por E'? Essa transformação inversa é igual à própria E. Em que sentido? Se eu troco a primeira linha com a terceira, então a terceira linha passa a ser a primeira e a primeira passa a ser a terceira. Se eu faço essa mesma permutação, eu volto para a configuração original da matriz. De fato, perceba o seguinte. Então imagine que eu tenho uma linha I da matriz, que eu apliquei uma transformação E, e depois eu vou aplicar a transformação E'. Então, na hora que eu aplico a transformação E, a linha I vira a linha J. E na hora que eu aplico a transformação E', ela volta para a linha I. A mesma coisa acontece se eu primeiro aplicar a transformação E' e depois a transformação E. Então eu vou ficar com E aplicado em LJ, que é o que acontece quando eu aplico a transformação E', e depois isso volta para a linha I. Então, no primeiro caso está mostrado quem é a transformação reversa. No segundo caso, se a transformação é do tipo que pega a linha e substitui pelo múltiplo não nulo dela. Então, neste caso, quem seria a transformação inversa? E' seria 1 sobre C aplicado na linha I.
Então veja, eu não vou refazer o cálculo como eu fiz no primeiro item, mas a ideia basicamente é a seguinte. Se eu pego uma linha e multiplico por um número, para eu voltar na linha original, basta pegar essa linha que foi multiplicada e dividir por este mesmo número. E, por fim, a minha transformação E, ela pode ser do tipo que pega a linha I e substitui pela própria linha, mais um múltiplo não nulo de uma linha J. Então, neste caso, quem seria a transformação inversa? Então, neste caso, E' é do tipo que pega a linha I e substitui por ela menos o mesmo múltiplo C, ou seja, o mesmo valor C, vezes LJ. E aqui eu vou fazer o cálculo para mostrar como uma transformação acaba desfazendo a outra. Então, imagine que eu tenha aplicado a transformação E numa linha I da matriz e depois eu vou aplicar a transformação E'. Então, no momento que eu aplico a transformação E, a linha I é substituída pela própria linha mais C vezes a linha J. E no momento que eu aplico a transformação inversa, então esta nova linha vai ser ela mesma menos C vezes LJ. Perceba que eu cancelo esses dois elementos e isso me volta para a própria linha I. De maneira análoga, se você fizer E aplicado em E' de LI, então eu vou ter E que vai ser aplicado em LI menos C vezes LJ, porque é isso que a transformação E' faz neste caso. Então a transformação E pega a linha da matriz e soma com CLJ. Novamente eu cancelo esses elementos e aí eu volto para a mesma linha I. E isso então encerra a minha demonstração. Agora que nós compreendemos o que são transformações elementares, nós vamos definir o que é a forma escalonada de uma matriz. Então a matriz de ordem m por n será dita na forma escalonada se for nula ou se o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula é 1. Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha tem todos os seus outros elementos iguais a 0. Toda linha nula ocorre abaixo das linhas não nulas. E se L1 até LP são as linhas não nulas dessa matriz, e se o primeiro elemento da linha LI ocorre na coluna KI, então K1 é menor que K2, que é menor que KP. Ficou confuso esse tanto de informação? Então, façamos alguns exemplos só para mostrar qual é a ideia. Então, eu vou dizer que uma matriz está na sua forma escalonada se o primeiro elemento de cada linha não nula for 1. Então, perceba que no caso da matriz A, é isso que acontece. Aí, o que eu vou verificar? Tanto os elementos abaixo quanto acima deste elemento 1 tem que ser todos zeros. É o que acontece aqui. E a terceira coisa que eu preciso observar é o seguinte. O primeiro elemento da primeira linha não nula aparece na coluna 2. Perceba que já na segunda linha, o primeiro elemento vai aparecer na coluna 4. Ele não poderia aparecer aqui, por exemplo. E a forma mais fácil de indicar isso é se eu fizer este desenho que você está acompanhando agora e perceber que eu tenho uma espécie de escada com degraus. E abaixo desses degraus
o que eu tenho é somente 0. Essa é a forma mais fácil de verificar essa condição. Então, neste caso, a matriz A está na forma escalonada. Vamos olhar a matriz B. Perceba que o primeiro elemento de cada linha não nula é 1. Só que, em particular, o elemento que está acima deste 1 não é 0. Então, esta matriz não está na forma escalonada. Mas perceba que, mesmo assim, seria possível desenhar a tal escadinha. E por fim, nessa terceira matriz, perceba o seguinte: o primeiro elemento desta linha não nula é 3. Logo, essa matriz não está na forma escalonada. Perceba o seguinte também: eu não consigo desenhar a escadinha de maneira que os elementos que fiquem abaixo dos degraus sejam todos não nulos. E é justamente porque o primeiro elemento não nulo da segunda linha está na coluna 1, que seria uma coluna anterior a onde está localizado este 3. Portanto, essa matriz não está na sua forma escalonada. Na literatura, o termo forma escalonada de uma matriz refere-se a uma forma menos especial do que a nossa, que é chamada por esses autores de forma escalonada reduzida. Essa transformação elementar é única, ou seja, a transformação que permite que eu tenha uma matriz A e a transforme na sua forma escalonada, ela é única. E se A e B são duas matrizes equivalentes por linhas, então diremos que elas são equivalentes. Um primeiro teorema que eu quero citar, mas não vou demonstrar para que esse vídeo não fique muito longo, inclusive se você quiser ver a demonstração deste teorema, escreve nos comentários que aí eu me organizo para fazer um vídeo à parte, é aquele que diz: toda matriz é equivalente a uma matriz na forma escalonada. E por que eu não vou demonstrá-lo aqui? Porque, no fundo, a demonstração deste teorema consiste na descrição dos passos que eu tomo para transformar uma matriz dada na sua forma escalonada. Este processo, inclusive, é o que a gente chama de eliminação de Gauss-Jordan. Então, ao invés de demonstrar este teorema, eu prefiro mostrar num exemplo como é que eu, de fato, faço esse processo todo. Então, no exemplo 4, eu vou passar essa matriz para a sua forma escalonada. Então, o primeiro elemento não nulo da primeira linha é 1. E abaixo dele só tem 0. Então aqui eu não teria o que fazer. Na segunda linha, o primeiro elemento não nulo é 4. Abaixo desse 4 tem um 0, mas acima dele não. Então como é que a gente faz para fazer com que apareça um 0 aqui? Qual transformação que eu vou utilizar para que surja um 0 aqui? Então, num primeiro momento, para simplificar as contas, eu vou pegar essa linha e vou dividir todos os seus elementos por 4. E aí perceba que na terceira linha, o primeiro elemento não nulo é meio, mas deveria ser 1. Então, para corrigir isso, já vou também na terceira linha multiplicar todos os elementos por 2. Assim, a matriz que eu vou encontrar é 1, 2, menos 3, 0, 0, 0. 4 dividido por 4, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Perceba que eu consigo desenhar a escadinha de maneira que todos os números abaixo dos degraus são 0. E agora, só para terminar de escrever essa matriz na sua forma escalonada, o que eu preciso é que no lugar deste elemento apareça 0. Então, o que eu farei é o seguinte:
No lugar da primeira linha, eu vou pegar 3 vezes a linha 2 e somar com a linha 1. E assim, a matriz que eu vou encontrar é a seguinte. 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. 3 vezes 0, 0 mais 2, 2. 3 vezes 1, 3 menos 3, 0. 3 vezes 0, 0 mais 0, 0. E o restante, então, permanece como está. E, portanto, acabei de encontrar a matriz equivalente em sua forma escalonada. Por enquanto é só. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.